Olá pessoal, professor Yuri novamente, hoje para mais uma aula do JavaScript. Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre funções anônimas. E para a gente começar, vamos criar um projetinho novo. Vou salvar ele como função anônima.html. Vou montar o meu padrãozinho. Função anônima. Certo. Pessoal, função anônima, como o próprio nome já diz, é função que não tem nome. Você cria ela sem associar o nome. Então, essa função... Deixa eu terminar aqui. Então, essa função ela tem o mesmo forma de escrever, né? A mesma forma de escrever de uma função com nome. Porém, você não acompanha do nome. Então, vamos criar uma função aqui, ó. Function. Em vez de eu dar o nome, eu já inicio, abre e fecha parênteses. Essa função eu não estou passando nenhum parâmetro, certo? Vou somente essa função, vou escrever ela para mim escrever alguma coisa na tela. Documento.write. Vou colocar aqui Olá Senac. Então, é uma função anônima, né? Por quê? Porque ela não tem nome. Ela não tem nomenclatura. Mas como que eu vou chamar essa função? Sendo que a gente já estudou que uma função ela só tem funcionalidade no momento que eu a chamo. O JavaScript ele tem uma coisa interessante que chama wrapper. O que é? Você pode associar uma função a uma variável. Então, essa função aqui, eu posso, por exemplo, criar aqui uma variável, ó, var boas-vindas. Recebe essa função, né? Então, eu estou associando a uma variável uma função. Isso a gente dá o nome de wrapper, né? Então, eu posso associar uma função a uma variável. Então, essa variável agora, ela carrega essa função. E como que eu faço para essa variável, né, ser funcional, ter alguma funcionalidade? Basta eu escrever ela, né? Boas-vindas, ó. Abre e fecha parênteses. Então, dessa forma, eu estou, né, executando a minha variável que tem associada a ela uma variável. Né? Associada a ela uma função. Né? Então, eu tenho uma variável que tem uma função associada e quando eu escrevo o nome da variável, abrindo e fechando parênteses, eu estou chamando a função. Eu estou exibindo a função a qual essa variável está associada. Então, isso é importante. Depois a gente vai ver como que eu faço parametrização recursiva. É importante eu ter essas funções sem nome. Ou seja, função anônima, né? Isso aqui é uma função anônima. E eu posso, depois de outras maneiras, de chamar essa função, tá? Essa aqui é uma delas. Eu associar uma variável a uma função sem nome, né? Uma função anônima. Depois a gente vai ver mais algumas. Então vamos salvar isso aqui. Então Ctrl S, vou abrir esse meu projetinho no navegador. Abrir função anônima. Pronto, Olá Senac, né? Então, a minha variável, ela está como embrulhando, né, uma função que dentro dela eu tenho esse comando, né? Esse comando documento.write. Eu poderia também passar parâmetros para essa função. Eu posso colocar aqui como parâmetro nome, né? E aqui concatenar essa variável, esse parâmetro nome. E esse parâmetro nome que pode vir aqui na minha chamada, né? Que na verdade eu não estou fazendo uma chamada para
para a função. Eu estou simplesmente ativando a minha variável, passando um parâmetro aqui, ó. Então, a minha variável passando esse parâmetro executa essa função, que recebe o parâmetro e escreve ele na tela, concatenando com esse caractere. Vou salvar. Deu alguma coisa errada, peraí. Na verdade aqui, pessoal, quando eu tenho só concatenando uma string desse jeito, esse maisinho aqui é indispensável, ele é dispensável, ó. Não preciso dele. Então se eu salvar, agora sim, né? Olá, João. Então se eu, por exemplo, quisesse escrever mais uma coisa aqui, ó, à frente, aí sim eu teria que colocar mais um maisinho, né? Se eu, por exemplo, quisesse outro string aqui, ó. Então o maisinho aqui está me dizendo que do lado da minha string eu vou concatenar mais, do lado da minha variável eu vou concatenar mais uma cadeia de string. Né? O maisinho de cá é essa cadeia de string. Então, olá João, tudo bem? Né? Então a gente tem essa forma de eu passar valores, né, por parâmetro usando uma variável, e essa variável encapsula uma função. Né? Uma função sem nome, uma função anônima, né? Então, funções anônimas, você pode usar ela associando a variáveis. Então, eu tenho uma variável boas-vindas, que encapsula ou embrulha, né, dizendo assim, uma função. Essa função recebe um parâmetro, que é o parâmetro nome. Dentro da função eu tenho a execução de um comando, né, o documento.write. E para me chamar, basta eu escrever a minha variável passando o parâmetro. Então essa é uma forma de eu usar funções anônimas. Então, funções anônimas, elas faz do callback, né, do callback, o que é? São funções que você pode passar a elas, são variáveis que você consegue passar o valor para funções e vice-versa. Isso é um conceito muito importante, é o conceito de callback, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, que utiliza a funcionalidade de wrapper, né, que é o que? Embrulhar uma função. Então, a minha variável embrulha uma função. Bom, então dando prosseguimento, vamos explicar melhor como que funciona essas funções de callback. Se a gente observar esse slide aqui, eu tenho três funções. Eu tenho uma função, que é a principal, que é uma função para exibir o CPF e o nome de um aluno. Então eu vou no banco de dados, busco o CPF e o nome do aluno e mostro ele aqui. Ok? Só que eu crio uma função para buscar esse aluno e crio uma função se caso retornar algum erro, se esse aluno não foi encontrado. Aí essa minha função de recuperar o aluno, de mostrar o aluno, eu passo ela para cá. Ó. Então eu tenho uma função exibir aluno, pegando o CPF, pegando essa função, né, que vai ter uma lógica de recuperar o aluno no banco de dados, por exemplo, e vou ter essa função caso, né, ocorra algum erro, se não existir esse nome, se não existir esse CPF dentro do meu banco de dados. Então eu estou passando duas funções para uma função principal. Isso que a gente chama de função de callback. Okay? Então eu uso dentro da minha função a chamada para outra função. E essas funções vão executar chamadas específicas, processamentos específicos para a minha lógica principal. Então vamos lá para o Sublime Test para a gente fazer isso na prática. Então só para reforçar, a função de callback são funções que usam como parâmetros outras funções, né? Então a função de callback ela usa como parâmetro outras funções. Então aqui na minha função exibir aluno eu estou chamando outras funções. Isso que a gente chama de função de callback. Para dar sequência de processamento da função a qual serviu de parâmetro. Então eu tenho um processamento aqui
e eu sigo esse processamento aqui, né? Então ela dá sequência a um processamento. Então esse processamento dessa função foi para para recuperar o nome e o CPF do aluno. E essa deu prosseguimento exibindo esse nome e esse CPF do aluno que foi recuperado. Ou então, né, exibindo um erro que virá dessa outra função de callback. Então, funções de callback usam, né, outras funções como parâmetro para dar prosseguimento no processamento. Para a gente ver mais, vamos prosseguir lá no nosso Sublime. A gente vai para o Sublime, vamos criar aqui outro arquivinho, que agora é um assunto diferente. Vou dar um Ctrl S aqui para a gente salvar. Vou chamar de função callback. Função callback.html. Beleza? Vou criar o nosso arquivinho. Função callback. Vou criar o meu scriptzinho aqui. Só a título de estudo, se vocês quiserem um arquivo externo, vocês já sabem como fazer. E aqui dentro eu vou criar. Só identar aqui para ficar mais visível. Aqui dentro eu vou criar uma função, que é a função principal. Function, certo? Que é essa função aqui, exibir aluno. Ok? Passamos como parâmetro o CPF do aluno. Aquela função, essa função aqui, ó, callback recupera aluno. A callback recupera aluno. Né? Olha para você ver, eu estou passando uma função para dentro da minha função como parâmetro. E a callback erro. Caso dê errado a recuperação do aluno, não retornar nenhum aluno, por exemplo, com esse CPF que eu estou passando. Então eu vou abrir a lógica do meu sistema dessa função. E aqui dentro, vocês têm que imaginar como se eu estivesse pesquisando um banco de dados. Tá? A gente ainda não sabe isso, mas vamos supor que eu tivesse um código aqui de pesquisar em banco de dados, de retornar algum valor. Mas a gente não viu isso. Então isso aqui é só a título de estudo. Então isso aqui é uma lógica de recuperar o aluno no banco de dados. Tá, imagine como se tivesse aqui uma lógica de recuperação de aluno no banco de dados. A gente vai ver isso adiante quando a gente estiver trabalhando com PHP. Mas por enquanto só para vocês entenderem. Então, eu vou colocar aqui ó, um if, né? Se essa operação ocorrer com sucesso, o que eu faço? Eu dou aqui, ó, eu executo ao callback e recupera aluno. Certo? Então, essa callback recupera aluno vai vir com o CPF do aluno e com o nome do aluno. Ok? Ela vai retornar o nome do aluno. E caso contrário, se ela não encontrar, ela executa a callback erro. Certo? Retornando alguma mensagem aqui de erro. Então eu tenho a minha função principal, passando 3 parâmetros, 2 deles são outras funções. Essas outras funções, elas que fazem, né, a exibição do nome e do CPF do aluno, e a outra, caso ocorra o erro e não for recuperado através dessa lógica, ela exibe uma mensagem de erro.
Então, eu preciso criar essas duas funções, né? A minha função principal já está pronta. Porém, eu preciso das minhas duas outras funções, né, que fazem parte aqui do callback. Funções de callback, elas são anônimas. Então, as funções anônimas, a gente viu que a gente pode usar variáveis para se chamar essa função. Então, eu vou criar aqui uma variável. Vou chamar ela de exibir aluno. Não, exibir aluno eu já tenho uma função, né, que chama isso. Eu vou chamar essa variável de callback. Vou chamar ela de callback recupera. Então, isso é uma variável que ela vai... Não, recupera aluno. Callback recupera aluno. Então, é uma função anônima, porque ela não tem nome. Então, eu estou passando ela direto para a minha variável, certo? Ela é igual, né? Igual a gente viu uma function, certo? Uma função anônima. E aqui eu vou ter uma lógica do meu programa para executar essa função. E eu vou ter outra variável, que vai ser a callback erro, que também vai receber uma função anônima e que vai ter uma lógica de comando também. E a gente viu que essa função, para ela ser executada, ela precisa de alguém chamar, né? Ela precisa de alguém chamar. Então, eu preciso chamar essa função exibir aluno, né? Eu preciso chamar essa função exibir aluno, passando o CPF, certo? Passando a minha variável callback recupera. E passando a minha variável callback erro. Então, para ficar mais explícito, né, eu tenho a função principal. Eu vou até criar aqui a minha função principal de recuperação. De exibição do aluno, né? Essa função aqui é a função de recuperar o aluno. E essa função aqui é uma função de retorno caso ocorrer algum erro, certo? Então, se ocorrer algum erro na recuperação, eu trato aqui o erro. E aqui é a chamada da minha função principal. Passando os parâmetros e as funções de callback. Então é isso, pessoal. Então eu tenho uma função principal de exibição na tela com o meu aluno, né? O CPF e o nome dele. Eu tenho uma função que recupera esse aluno lá no meu banco de dados. E eu tenho uma função que trata caso aconteceu algum erro, né? Pode ser um erro de não encontrou o aluno, pode ser um erro que o banco de dados caiu, que não tem internet. Então, caso ocorra algum erro, eu vou tratar esse erro aqui. E aqui eu tenho, propriamente dita, a chamada da minha função. Então, quando eu dou esse exibir aluno aqui, chamando, né, passando como parâmetro o CPF, a minha função e essa outra função, o
que eu estou tornando isso tudo, né, essa funcionalidade inteira, executável. Então a gente chama funções de callback essas funções que eu passo como parâmetro de uma função principal. Então eu estou passando essas duas funções de callback dentro da minha função principal, né, dando continuidade no processamento. Então aqui eu estou dando continuidade no processamento dessa função, aqui eu estou dando continuidade no processamento dessa função. Outra coisa importante que vocês têm que perceber que essa minha função ela foi encapsulada em uma variável, né? Então eu tenho essa variável recuperar aluno que está encapsulando uma função anônima. Essa também é outra variável que está encapsulando uma função anônima. E se vocês olharem aqui na chamada da função, eu estou passando só a variável. Eu não estou mandando ela executar, né? Porque se eu mandasse ela executar assim, ó, quando eu abro e fecho parênteses, quer dizer que eu estou mandando executar a minha variável, né? Que tem uma função encapsulada. E se eu fizer isso aqui, ela vai executar de novo. Ela vai fazer a execução no momento da passagem do parâmetro. E não, né? Eu quero que ela executa aqui quando ela for chamada. Ok? Aqui ela já está indo a variável com o retorno, né? Com o resultado disso aqui. Então vocês têm que entender que quando eu passo a minha variável assim, só o nome dela, sem abrir e fechar parênteses, eu estou carregando o resultado que ela guarda. Se eu abrir e fechar parênteses, eu estou enviando a execução do que ela tem dentro encapsulada, né? Então são duas coisas diferentes. Eu estou passando a variável ou então estou mandando ela executar. Se eu abrir e fechar parênteses, estou mandando ela executar, mas eu não quero, eu quero só o retorno, porque ela já foi executada aqui dentro, né, da minha função. Então eu estou passando só a variável. A execução vai ficar dentro da minha função principal. Então, pessoal, olha só que interessante. Eu tenho essa função principal que está chamando as outras duas, né? Essa função principal que está chamando essas outras duas. Então, aqui eu estou passando esse CPF, né, para esse aluno. Então, essa minha função, que está encapsulada aqui na minha variável, essa função anônima, ela vai receber CPF, nome, né? Que é esse CPF e esse nome. Ok? Show. Colocar em minúsculo, tá? Nome, né? E aqui dentro eu vou dar um document.write. Vou colocar aqui um H1. Vou colocar um H1 para ficar mais fácil de visualização, né? Nome. Aqui é o nome que vai receber aqui, Yuri. Vou fechar o meu H1. Certo? E vou dar um documento.write aqui de novo, para me recuperar o CPF. Certo? Então, se essa variável funcionar nessa lógica, né, ela vai me chamar, vai me passar como parâmetro um CPF, né, e um nome. Então, a minha função chamada como callback, ela vai exibir o nome e o CPF. E se der errado, né, se der errado, eu só vou receber aqui o erro. Eu vou dar aqui um documento.write, deixa eu apagar isso aqui.
documento.write, eu vou escrever aqui erro, e informando que aconteceu algum erro. Eu posso até, vou passar aqui, ó, o erro que eu estou pegando. Erro que eu estou pegando como parâmetro. Então ficou assim, pessoal. Eu tenho a minha função principal, que ela pega como parâmetro um CPF, a função callback e a função callback erro, que são as duas funções, né? Então a primeira função, se a minha lógica aqui for verdadeira, que é isso, eu vou chamar a função callback recupera aluno, que é essa, né? Que eu vou exibir o nome ou o CPF. Se essa lógica for falsa, ela vai chamar a callback erro, que é essa aqui que vai exibir um erro, ok? Então, na hora da chamada, que eu chamar a minha função principal, né, eu vou passar um CPF, callback recupera aluno, né, essas duas variáveis. Por que eu estou usando uma variável? Porque funções de callback são anônimas e eu uso uma variável para encapsular ela, ok? E essa também ela é anônima porque eu uso a variável para encapsular ela. Então é uma lógica simples, né, que a gente está desenvolvendo aqui, só para vocês verificarem como que eu utilizo chamada de variáveis chamadas de função, né, de callback dentro de outras variáveis. Então eu tenho uma função principal que eu estou chamando outras duas funções, né, auxiliares de callback. Então eu estou dando prosseguimento, né, num processamento utilizando outras funções. Então eu vou salvar isso aqui. Então a gente vai verificar que aqui, né, nesse caso aqui, como a lógica, eu estou forçando uma lógica a ser correta, ela vai executar a minha callback e recuperar aluno. Então ela vai mostrar, ela vai chamar aqui, ó, passar como parâmetro esses dois valores para minha variável exibir esse valor na tela, né? Para minha variável que recebe essa função anônima, exibir esses valores na tela. Então vamos ver se funciona. Eu vou abrir aqui, eu vou abrir a minha função callback. Então tá lá, né? Yuri com o CPF dele, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É um pouco complicado, mas na hora que a gente estiver trabalhando com o banco de dados, recuperando dados dentro do banco, vai ficar mais fácil a visualização. Mas até então vocês têm que observarem que essas funções de callback são funções auxiliares para dar prosseguimento de execução de uma função principal. As funções de callback, elas são anônimas, né? Elas não têm nome. Ela está simplesmente sendo encapsulada por uma variável. Então eu criei uma variável, duas variáveis. Essas variáveis recebem uma função anônima que vai exibir na tela o resultado desse processamento. E se der errado esse processamento, eu vou chamar outra variável que vai tratar o erro exibindo na tela. Depois vocês dão um jeito aqui de fazer o false aqui, ó. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas como a título de exercício para vocês, eu quero que vocês façam essa função exibir, né, a função callback erro. Exibir a outra. Por enquanto eu fiz exibindo a primeira, agora eu quero que vocês façam exibindo a segunda. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Qualquer dúvida, estou